convidado de hoje é o Marcelo Fischmann, médico clínico geral formado pela UERJ, com residência na USP, professor do Departamento de Medicina e Saúde da PUC Rio de Janeiro, certificado em Medicina do Estilo de Vida pela International Board of Lifestyle Medicine, certificado em Nutrição Plant-Based pela Universidade de Cornell, doutor em Informática Biomédica pela Universidade de Utah e por 15 anos foi cientista de inteligência artificial em Medicina da National Library of Medicine, com diversas publicações nessa área. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Ariadne, o prazer é todo meu. Legal, aqui. Marcelo, então hoje a gente vai conversar sobre a questão das consequências do consumo de carne para a saúde humana e também quais são as alternativas que a gente tem em relação à carne. E aí, para a gente introduzir essa conversa, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Já tem aí pelo menos uns 10 mil anos que o ser humano aprendeu a plantar. Por que mantivemos até hoje o hábito de comer outros animais? Tá, vamos lá. Eu acho, então, a resposta para essa pergunta tem que voltar no tempo um pouco mais, antes da questão agricultural. Então, na época dos homens que em inglês chama-se hunter-gatherers, né, que eles viviam circulando, né, eles sempre comiam, e existem tribos até hoje no nosso planeta que ainda vivem desse jeito antigo, numa fase até pré-agricultural, que são os seres ainda mais antigos que circulavam pelo mundo. O que acontece? Eles comiam aquilo que estava disponível. Existe um tipo de comida que é chamado, em inglês, de fallback food. Fallback food é a comida que dá para contar, seja no verão, seja no inverno, e sempre vai variando de acordo com a estação, tá certo? Uhum. Comida que dava para contar sempre era comida da terra, sempre era comida vegetal, o que tinha ali frutas, até tubérculos, coisas que estavam embaixo. Só que o ser humano, desde aquela época, sempre teve essa capacidade intelectual mais elevada, né? E via, obviamente, animais correndo, né, de um lado para o outro, e realmente caçava, ia atrás, né, para poder se alimentar. A questão é fundamentalmente um meio de subsistência. E aí, ao começar a se alimentar de animais, percebeu que eram, do ponto de vista de papila gustativa, saborosos. Então, uma percepção que acontecia porque o ser humano tem essa capacidade de olhar. Então, assim, o ser humano conseguiria comer só aquilo ali, mas então se arriscava, é verdade, se arriscava a caçar o que podia, né? Mas eram animais menores, né? Esquilos, peixe, mas não era sempre que conseguia isso, né? Mas tentava, tá? Até um outro tipo de alimento que você vai achar estranho, mas já que estamos falando um pouquinho de veganismo aqui, um alimento também que tinha um sabor muito gostoso era o mel, que é docinho. Uhum. Mas você imagina como é que era para pegar mel nessa época? Sim. Então o cara saía com a mão toda ferroada de abelha. Então nós temos aí uma situação em que havia um desejo de papila gustativa, de comer uma coisa que era gostosa, havia uma punição, que era da dificuldade de se conseguir, em primeiro lugar, que não era sempre que tinha, e até no caso das abelhas, a punição era ferroada de abelha, sair com a mão toda vermelha ao fazer isso, tá certo? Então, no final das contas, o que sobrava, a maior parte da alimentação daquela época, era essas comidas que se chama de fallback food, ou seja, comidas que dá para contar, que é a comida da terra, que é a comida do reino vegetal. E esse tipo de hábito se perpetuou durante a época da agricultura. Só que aí passou o homem, então, a domesticar os animais e assim por diante, já sabendo, isso foi passado de gerações em gerações, já sabendo que, do ponto de vista gustativo, aquilo era gostoso. Essa talvez seja a melhor explicação que eu saiba sobre isso, e que está até publicada em trabalhos. Mantivemos até hoje esse hábito tão arcaico, então, por conta do sabor. Até para citar um estudo, para não ficar aqui só palpitando. Sim, por favor. Saiu recentemente um estudo, quando eu digo uns 4 anos atrás, um estudo na Science, que é uma das revistas mais prestigiosas do mundo, não é só de medicina, né? Da medicina tem a Nature e a Science. Saiu um artigo de 2 pesquisadores de Stanford, marido e esposa, Sonnenberg
a Justin e Erika Sonnenberg publicaram um artigo onde eles estudaram, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre microbiota intestinal. Eles estudaram a microbiota intestinal de populações e civilizações que ainda vivem dessa maneira, né? E vivem em termos pré-agriculturais. Tá? Praticamente só carne. Podando. Não, não é só carne. Vamos lembrar, esse povo, o que tinha para comer era o que tinha no chão. A maior parte da alimentação era o da terra, ou seja, era batata, era fruta, era folha, porque isso está sempre disponível. Sim, tinha os vegetais, mas não era agricultura ainda. Mas estava lá. Eles sabiam que podiam comer aquilo ali. Então, eles comiam. Não é a fruta como a gente entende hoje. Sim. Né? Deixa eu te mostrar uma fruta dessa época. E você não vai nem saber dizer o nome, certamente. E você talvez até já tenha comido essa fruta. Era uma fruta completamente diferente. E eles comiam isso, além de comer tubérculos, pegavam coisas debaixo da terra, que são as leguminosas, os tubérculos, que fazem parte de uma alimentação plant-based, tá certo? Só que, é como eu falei, uma parte da alimentação humana, nessa época, vinha dessa caça, que principalmente era de animais pequenos, de esquilos, de pesca, mas não era sempre. Então, eles estudaram essas populações que existem até no Brasil. Existem tribos indígenas no Brasil que vivem desse jeito até hoje. E também na Venezuela, e também em vários locais, Burkina Faso. E especificamente esse trabalho foi uma tribo dos Hasda. E aí eles fizeram um estudo com eles. Eu não vou me estender sobre a microbiota nesse momento, mas eles se alimentavam basicamente numa alimentação plant-based com muito pouca quantidade animal. Sim, claro. Conseguiam pegar, que é pouco. Que é o que a natureza oferece. E é o que eles conseguiam caçar os esquilos, os animais menores. E aí, o mais engraçado disso é que, se você olhar do ponto de vista de microbiota intestinal, a microbiota intestinal deles é completamente diferente da microbiota intestinal do nosso povo civilizado hoje. É mais próxima do que seria considerado uma microbiota equilibrada, que depois nós vamos falar sobre isso. E o paradoxal, essa que eu acho mais legal. Sabendo nós aqui, pesquisadores, que essa era a comida que fazia melhor para eles, ou seja, a alimentação que vinha da terra, né? As frutas, os legumes, não sei o quê. Na hora que eles faziam a escala, o que eles preferiam eram os animais. O que você gosta mais? Não, eu gosto mesmo do animal. Então, você está entendendo como é que é o negócio? Então, a situação é simples, assim. Do ponto de vista das nossas papilas gustativas, evolucionalmente, era isso que eles gostavam mais, é o que está escrito no trabalho. Mas não é o que eles comiam, necessariamente. Sim. Entendeu? Sim. Deu para responder a sua pergunta? Sim, como era, eu imagino, né? Fico imaginando, era o dia, a atividade do dia era sair em busca do alimento. Em torno disso. Então você saía e você comia, era sempre uma surpresa o que aparecia no seu caminho. Exatamente isso. Além do que, variava de acordo com a estação. Quando você está no inverno, o povo tem que migrar para regiões mais quentes, para poder ter comida. Ou seja, essa população anterior à agricultura vivia rodando o mundo à procura de alimento. Então, aí, eu posso até gostar de ter preferência por determinado alimento, como, por exemplo, os animais de pequeno porte. Mas, se naquele dia que eu saí da minha casa não apareceu nenhum no meu caminho, eu só vou... Eu estou com fome, preciso comer. Eu preciso comer, eu vou comer o que aparece. Exatamente. Sim. Exatamente. Sim. A comida por necessidade e a comida pelo prazer. Exatamente. Agora, Marcelo, o que o câncer, a diabetes, a obesidade, os problemas cardiovasculares, o que eles têm a ver com o consumo de carne animal? Bom, isso já é um assunto muito estabelecido na literatura, tá? Médica, há muitos anos. Eu vou falar somente de duas coisas para simplificar, mas o assunto é extenso. Mas, digamos assim, há muito tempo já se fala que os animais e os seus derivados, e a carne principalmente, é rica em gordura saturada. Tá? E ser rico em gordura saturada não faz bem para o corpo humano. Tá? É um dos motivos para o aparecimento de todas essas doenças que existem na humanidade. Tá? Entendeu? Então, a carne, especificamente qualquer carne, até mesmo carne de peixe, pode ter gordura saturada, dependendo.
Um salmão, por exemplo, tem muita gordura saturada. Existem gorduras saudáveis no salmão, existem, mas ele tem gordura saturada também. E gordura saturada já é alguma coisa já estabelecida. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas pedem exame para ver lipídios no sangue, para ver se o colesterol está normal, se o LDL está normal, e se tem marcadores que carregam essa gordura saturada no corpo. E são eles que vão promovendo essas doenças crônicas, tá? Isso é um lado da questão. Outro lado da questão é o que está aparecendo agora, nessa área que eu estudo mais, que é essa área de microbiota intestinal, que é a nossa flora intestinal, são trilhões de bactérias que residem no nosso intestino grosso, distal, né? E que, se, por exemplo, forem muito estimulados com produtos da carne, essas bactérias produzem, digamos assim, químicos ou até coisas que não são benéficas para a saúde. Tá? E o principal deles, a carne, depois a gente vai falar isso, a carne, os derivados animais, que tem toda essa teoria sobre proteína. O grande mal da humanidade, né, é a falta de fibra alimentar. Tá? E a fibra alimentar, ela não existe no reino animal. Nenhuma fibra alimentar. E essa microbiota intestinal que promove a saúde humana, que são bactérias, vírus e micro-organismos a nível de trilhões, precisam de fibra alimentar. Se você tem uma dieta essencialmente baseada em carne, você não está promovendo a saúde. Por quê? Você tem uma pessoa que tem deficiência de fibra alimentar. As bactérias não podem fermentar a fibra e não podem produzir substâncias que são boas para o nosso corpo. Deu para entender? Sim. Basicamente isso, eu tentei resumir em 2 vias, só para simplificar. Uma já muito mais estabelecida, que todo mundo já deve ter falado. Gordura saturada, todo mundo já deve ter falado para você. E essa mais nova, mais recente, que também não é tão nova assim, da microbiota intestinal, né, que depende, né, de fibra alimentar. Eu dei outro dia uma entrevista, e hoje o mal da humanidade não é a falta de proteína, é a falta de fibra alimentar. Os nossos antepassados, aqueles lá de trás, como eles comiam pouco, eles comiam muita fibra alimentar. Sim. Então, eles, obviamente, que viviam numa civilização antiga, né? Óbvio, né? Morriam cedo, mas por outros motivos. Aqueles que passavam uma certa idade viviam bem porque se alimentavam bem. Se alimentavam do reino vegetal. Sim. E eu cito o câncer, a diabetes, problemas cardiovasculares e obesidade, porque, assim, são os mais comentados, né? Mas há outras doenças que o consumo de carne também pode provocar, né? Hoje em dia, eu vou falar mais da área que eu estou mais a par, que é a da microbiota intestinal, que é o que eu mais estudo nas minhas pesquisas, e já tem praticamente uma teoria unificada em torno da microbiota intestinal. E que a alimentação, que é um dos pilares, não é o único. Por isso que eu também trabalho com medicina de estilos de vida. Existem outros pilares importantes para a saúde humana e para essa nossa microbiota intestinal. Uma alimentação que não é rica em fibras, tá certo? Ela não é boa para a microbiota intestinal. Não ser boa para a microbiota intestinal nos faz ficar doentes e inflamados. E tudo pode acontecer, inclusive até o oposto. Ou seja, uma pessoa que tem predisposição genética para ter essas doenças, mas ela faz tanta coisa boa na vida dela, inclusive se alimenta bem, com pouca quantidade de carne, ou até nenhuma, se exercita, faz tudo, e o que acontece? Existe uma coisa chamada epigenética, e que mesmo ela tendo a tendência ou a genética para ter essas doenças, ela acaba não desenvolvendo, porque ela faz as coisas direitinho. O nosso corpo, através da nossa microbiota, ele consegue, digamos assim, por exemplo, e não só a microbiota, transformar esse gene e ele está lá, só que ele não se manifesta. Isso se chama de epigenética. Eu estou tentando simplificar, tá? Isso se chama epigenética. Ou seja, nós não somos reféns da nossa genética. É isso que eu estou tentando explicar. Sim, eu agradeço até você tentar simplificar, porque a ideia é que qualquer pessoa possa entender. Espero que você tenha entendido. Tá ficando super claro, tá tranquilo, tá bem entendido. Tá bom. E até você tem falado de microbiota, e se fala muito hoje do câncer de cólon, né? Ele é um dos mais sensíveis ao consumo de carne? Eu diria que sim.
Realmente esse é um dos mais sensíveis, não só o câncer de cólon, como a doença inflamatória intestinal, né? Essas doenças de Crohn, colite ulcerativa. Síndrome do intestino irritável, né? Esse é um pouquinho diferente, a gente deixa para uma outra hora, mas o câncer de cólon e as doenças inflamatórias intestinais, as duas principais, doenças de Crohn e colite ulcerativa, tem até estudos mostrando que o consumo de carne pode elevar o nível de bactérias que são altamente patogênicas na produção desse tipo de doença, entendeu? Sim. Então é muito sério. Então, se tivesse a informação de que eu tenho a predisposição genética para ter câncer de cólon, eu não comeria nenhuma carne. Se fosse eu, realmente não comeria. Com certeza, sim. Em ciência, nada é certo. Porque ciência é sempre o que tem naquele momento. Nesse momento, digamos assim, para fazer uma paródia com a música do Titãs, a última música da semana da ciência está aí, está na microbiota, né? E essa é a evidência de momento. Quem falar qualquer coisa ao contrário não está falando o que está descrito na ciência. Sim, entendeu? sim. A ciência, ela é dinâmica, né? Em movimento. Ela está em movimento, exatamente. Ela está sempre em movimento. E agora, existe alguma correlação entre o consumo de carne e disfunção erétil? Também tem. Vamos lembrar, nós estamos falando de doença cardiovascular, doença crônica. A disfunção erétil, por exemplo, ela já é talvez uma primeira manifestação de que os vasos não estão funcionando bem, tá certo? Para os vasos funcionarem bem, nós precisamos dessas substâncias antioxidantes que estão no reino vegetal, nós precisamos de uma microbiota saudável, nós precisamos dos verdes folhosos, que tem um mecanismo todo ele relacionado com a vasculatura. E a carne, ela não faz bem para essa, digamos assim, para esse tipo de problema. É óbvio, porque a disfunção erétil tem a ver com a questão vascular, tá certo? Sim. Então, às vezes, a pessoa nem tem uma doença tão grave, mas já tem uma disfunção erétil, já tem um pré-diabetes, já tem alguma coisa que já sinaliza que os vasos sanguíneos não estão funcionando, entendeu? Então, é meio um paradoxo grande, né? Assim, para falar do homem. O paradoxo do homem que é o seguinte, porque toda aquela cultura, o homem tem que comer carne forte, forte, forte. Na verdade, é o oposto disso, entendeu? É o que a ciência demonstra nesse momento, entendeu? Sim, sim, sim. E algo muito interessante que eu achei que você trouxe é a questão de todas as carnes, inclusive as carnes consideradas carnes brancas, terem esse potencial de gordura saturada. Porque tem muita gente que acha que é só a carne vermelha o problema. Então, eu vou ficar na carne branca, frangos, peixes, peito de frango, peixes, etc. E não é, né? Só que, veja bem, é lógico que existe um nível de gravidade. Sempre vai haver. Uma sendo pior do que a outra, isso aí não é inegável. Só que, veja bem, acabei de falar para você, nenhum alimento do reino animal tem fibra alimentar. Alimentos são escolhas. Se você sabe, se já está escrito que quanto mais fibra alimentar você come, melhor, né? E se a gente também sabe que o grande mal da humanidade é não comer fibra alimentar, hoje em dia eu diria que 99% e até mais por cento da população ocidental não ingere a quantidade mínima de fibra alimentar. E a quantidade mínima é 25 a 30 gramas só. É pouco, não é? Quer dizer, para muita gente isso é muita coisa, mas não é. E na literatura já se fala que nem é a mínima. Todos os nutricionistas vão te falar isso. Na literatura fala que teria que ser pelo menos 15 gramas acima da mínima, pelo menos. Olha só. Quanta gente realmente consegue chegar, por exemplo, 40, 50 gramas de fibra alimentar por dia? Muito difícil. E isso é a chave da promoção da saúde. E isso está aparecendo na literatura, embora não seja tão novo, também não é muito antigo, entendeu? A pesquisa em microbiota, ela começou a crescer mesmo nos últimos 10 anos para cá. Muito. Cada vez mais exponencialmente. Então, é óbvio que um peixe vai ter menos gordura, dependendo do peixe, do que a carne. É óbvio, tudo isso é verdade. Só que fibra alimentar, zero. Fora essa questão que você sabe, né, de como estão os meios de produção desses animais hoje, que não é um meio de produção saudável, né? Sim. Infelizmente, os meios de produção de animal para o consumo no mundo ocidental é completamente doente. Isso é uma outra história que eu até nem
sou especialista nisso, mas a gente sabe que isso está acontecendo. Você também. E aí piora muito mais, né? Porque além de não ter fibra, tem produtos que não são bons para a saúde. Sim. Por exemplo, o peixe, que sempre foi considerado no ano passado um produto bom para a saúde, se fosse. Hoje em dia, os meios de produção são uma vergonha, entendeu? Então tem isso também, tá? Que é um terceiro componente, tá bom? Sim, sim. Ou seja, né, até a qualidade dessa carne também É dúvida. duvidosa. O que chega na sua mesa hoje é basicamente essa a pergunta. O que está chegando na minha mesa hoje? Isso até vale para os vegetais também, em menor escala, óbvio. A gente tem medo dos pesticidas, né? Dos agrotóxicos, isso é uma realidade. Mas no caso dos animais ainda é muito mais grave. Muito mais grave. Existem muito mais variáveis que pode comprometer aquele alimento comparado aos vegetais. Exatamente. É óbvio que não é isento de problemas a nossa agricultura dos vegetais, mas nos animais o meio de produção é caótico. Hoje em dia é caótico. E agora, muitos ainda acreditam, Marcelo, inclusive médicos, que a carne é um alimento indispensável para o ser humano. Por que ainda se acredita nisso? O médico, né? Agora falando do médico, que é o que é a minha profissão, a gente não tem esse tipo de informação na faculdade. Não aparece. Por exemplo... Nem hoje em dia, nem quem está fazendo medicina hoje em dia não tem. O médico, ele não é formado em outras áreas de conhecimento, tá? Que são importantes para a saúde. Por exemplo, o médico tem muito pouca formação em nutrição. Por quê? O médico tem muito pouca formação em exercício físico. Por quê? O médico tem muito pouca, mas tem informação em psicologia. Por quê? Só para dar alguns exemplos. Sim. Então, muito é por desinformação. Então, o médico fica à deriva, né, de ouvir de terceiros ou de estudar sozinho, ou de ser um cientista e ler a literatura e ver o que está acontecendo. Senão, não vai. Ou então ser um autodidata, porque não é o que ele estuda agora. Qualquer sociedade médica, de qualquer medicina, isso é importante falar, qualquer sociedade médica, cardiologia, pneumologia, oncologia, eles fazem o que se chama de guideline, maneiras terapêuticas para o paciente. A primeira intervenção que deveria ser usada pelos médicos para todos os pacientes é sempre o estilo de vida, mudar o estilo de vida do paciente. Só que isso muitas das vezes não é obedecido. Essa é uma oportunidade que deveria ser dada aos pacientes. E não vai ter nenhum médico que vai chegar para você... Que é a medicina preventiva, né? Não vai ter nenhum médico que você for numa consulta que vai negar para você: não, eu quero fazer, não, exercício faz mal para a saúde. Nenhum médico vai dizer isso para você. Eu quero me alimentar bem. O problema é que ele não vai saber te orientar nessa situação. Por isso que até existe o crescimento dessa área de atuação da medicina dos estilos de vida, que tenta orientar as pessoas, os pacientes, a procurar um hábito de vida mais saudável para que se possa diminuir a medicalização na saúde, em vez de você necessariamente sair com uma medicação, que é para isso que o médico é treinado, de uma maneira geral, tá? Não é todo, mas é assim que o médico é treinado. É dessa maneira. Para receitar um remédio. Se é treinado assim, vai exercer assim, tá certo? E coloca o paciente num ciclo vicioso, né? Porque ele não corrige a fonte, então ele adoece, daí tem o remédio. O real problema nós acabamos de falar. E aí você vai lá e trata um problema realmente ajuda. Você dá um remédio, né? Uma medicação, por exemplo, que melhora, digamos, um parâmetro da glicemia dele. O paciente está com diabetes tipo 2, que aparece muito depois dos 40 anos, e muita gente. Aí ganha uma medicação, melhora lá os parâmetros dele, mas o corpo como um todo continua desviado para a direita. Sim. Você não foi digamos assim, na causa raiz, como você acabou de falar. Não é um olhar sistêmico. Não é um recorte. Assim, eu não estou falando de falar, estou falando que está escrito na literatura, não estou inventando nada. Está tudo escrito lá. O profissional médico, ele não é treinado para ser uma pessoa curiosa e ler a literatura. Tem esse problema também. Ele é muito treinado para seguir orientações, ele tem o seu valor, muito valor, em momentos que o paciente está muito doente, precisa de uma assistência imediata. Só que essa questão da medicina de promoção da saúde, ele não é muito treinado para isso. Não é muito treinado para isso. Então, ele não enxerga dessa maneira, entendeu? Já o profissional que é fora da área médica, o nutricionista, o cara que fez educação física, psicólogo, já tem um olhar
mais diferenciado. O médico teria continuado do jeito que está, mas abranger a educação do médico. Isso é que está se lutando no mundo, que está começando a se descobrir no mundo. Para abranger a educação do médico, para ele olhar também, ter um olhar alopata para essas coisas, para essas questões quando necessárias, e também um olhar mais sistêmico. Vou te dar um exemplo só um, que você sabe muito bem. O antibiótico, quando foi descoberto. Nossa, quantas doenças não curou? É uma grande invenção, tá certo? Poxa, de repente acabou as pragas, acabou as doenças, aquelas, né, tá certo? Só que com o tempo passando, foi se usando antibiótico demais, as bactérias ficaram resistentes, e hoje, o que é a composição da microbiota? Bactéria. Então, se você der antibiótico para um paciente que não precisa necessariamente de antibiótico, você está fazendo muito mais mal do que bem. Isso é um dos princípios fundamentais da medicina. Mata, inclusive, as bactérias boas, né, que são necessárias. Exatamente. Não, e mata mesmo, para recuperar depois dá trabalho. Entendeu? Entendeu? Então, muito que se faz com medicamentos, e não é só... não são todos, óbvio, e os medicamentos têm as suas utilidades nos momentos certos, mas esse olhar mais abrangente é o que está faltando. Sim. Deu para entender? Sim, sim. E nessa questão ainda do porquê que muitos profissionais da saúde acreditam que a carne é indispensável para a saúde humana, rola por aí não sei se daria para chamar de mito, mas uma crença, talvez, de que a carne é o único, isso é o que eu já ouvi, é o que eles dizem, é o que é propagado por alguns profissionais da saúde, não sou eu que estou dizendo, de que a carne é o único alimento que contém todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Já escutei muitos profissionais da saúde falar, mas isso médicos e nutricionistas. Mas isso é um mito mesmo. É um mito, né? Não é a realidade, isso não é a verdade. Nós encontramos tudo que nós precisamos no reino vegetal. Tá? É óbvio, isso é uma realidade. É óbvio que por 100 gramas, né, existe mais proteína no reino animal. Mas isso não quer dizer que é uma coisa boa, necessariamente. Tá? Nós, se fizermos uma alimentação plant-based bem planejada, nós vamos consumir a quantidade de proteína desejada facilmente, mas moleza, mas tranquilo, até porque muito mais nutrientes. Muito mais coisa em volta, com fibra alimentar, que se você estiver consumindo aquela proteína da carne, você está deixando de comer fibra alimentar, tá certo? Então, assim, você tem uma alimentação muito mais sistêmica, entendeu? E muito mais interessante. Então, é mito mesmo e muita desinformação, na verdade. A maior parte dos nutricionistas, que até pode falar, sabem disso que eu acabei de falar. Eu diria que isso vem muito mais do meio médico. Muitos nutricionistas sabem disso, e eu acho que sabem. E muitos nutricionistas e muitos médicos citam muitos trabalhos com muitos interesses escusos por trás. Eu não estou falando nada de novo, não, porque eu morava lá fora e existem, digamos assim, sancionadores desse tipo de pesquisa, tá certo? E hoje, graças a algumas administrações passadas no governo, o cientista, ele é obrigado a dizer de onde veio a grana da pesquisa. Você sabendo de onde veio a grana... Excelente. E você tem como saber, é obrigado a saber. Aí você começa a ficar suspeito, porque se a grana veio, por exemplo, do agronegócio, ou veio, por exemplo, de uma fibra alimentar que é, digamos assim, sintética, de uma empresa, e não veio, por exemplo, do governo ou de um pesquisador que não tem interesses de conflito, você começa a acreditar menos. Lógico, né? Claro. A tendência é você validar aquilo que está te pagando. Normalmente, quem financia é quem tem o poder. Isso, entendeu? Então, é uma ciência, digamos assim, em que você tem que separar o joio do trigo. Fica difícil, né? Por isso, e essa confusão é desejável. Ela é desejável porque quanto mais eu confundir o consumidor, mais dinheiro eu ganho em cima dele. Sim. Infelizmente. E isso é muito ruim, porque isso também vai gerando uma descrença em relação à ciência, que a gente tem vivido nos últimos tempos, inclusive. Mas aí que tá, você começa a ter trabalhos desse tipo que praticamente são escritos por advogados, às vezes. É uma coisa assim, se você lê com calma, né? E agora você vê trabalhos escritos por inteligência artificial, que é a minha área, assim, que é pior ainda, entendeu? Não é Nossa! Então, assim, a ciência como um todo, e principalmente a ciência básica, elas devem ser vangloriadas, e sempre pensando na busca da verdade, entendeu, Ariane? Sim, claro. Sem interesses escusos. Essa
é a ciência ideal. E ainda ela existe, tá? Ela tá lá. Achá-la requer conhecimento de ciência. Tá certo? Sim, porque até um princípio básico esse da ciência, né? Quando você estuda, enfim, a metodologia científica, as formas de ciência, essa imparcialidade, esse caminho, né, para se chegar assim o mais próximo dessa imparcialidade, ele é super necessário na ciência. Necessário e... O cientista estuda isso. Então, Exato. eles sabem, né? Exatamente, você tem toda a razão. Então você está começando a compreender que os mecanismos são complexos. Por isso que existe essa confusão toda. Até mesmo fora da área médica existe confusão. Existe muito mais confusão do que esclarecimento. Todo mundo vai te falar, eu posso comer ovo. Eu não posso comer ovo. Todo mundo fala, mas pode ou não pode? Não é essa a questão. Tem que olhar de uma maneira mais sistêmica para a coisa, entendeu? Tem que olhar de uma maneira maior do que isso. O que pode, o que não pode. Existem pessoas que falam assim, eu estou comendo isso, está deixando de comer o quê para comer isso, entendeu? Isso é muito importante. Você está deixando de comer o quê? O que você está trocando para comer isso daí? Sim. É uma pergunta interessante. Sim. Inclusive, isso me faz lembrar da tal dieta carnívora, do pessoal que, enfim, está surgindo isso de novo, que só come carne. E vou te dizer mais, o paradoxo da história é que a curto prazo ela tem efeitos. Até do ponto de vista de perda de peso, é possível acontecer isso. Não é impossível. Um paciente que entra numa dieta, ele perceber que está melhor. Só que o problema é que ele entra num processo chamado cetose, né? Ou seja, não entra carboidrato nele. Por exemplo, você já ouviu falar no jejum intermitente, ou já não ouviu? Sim, claro. Então, quando ele come, digamos assim, vamos supor que ele entre numa dieta de carnívora, né? Que é basicamente a dieta cetogênica ou, digamos assim, afins. Ele entra em cetose. E hoje em dia já se sabe que esse processo de cetose pode fazer bem para o corpo, entendeu? Só que você não deveria ficar em cetose a vida inteira. Em segundo lugar, você não pode ficar sem fibra alimentar. Acabei de te falar. Não dá para ficar. Então você não pode ficar sem carboidrato. Isso não existe. É saber escolher qual é o carboidrato correto, entendeu? Não é o carboidrato refinado. É aquele que tem fibras alimentares, o mais natural e o mais próximo da terra possível. Então, porque você vê pessoas que podem até pregoar isso, a questão é saber também, nesse caso, se não tem também interesses envolvidos aí, entendeu? Por exemplo, e também se estão vendo na ciência, porque não tem um trabalho, um ou outro, talvez tenha saído 1 ou 2 trabalhos que eu saiba, de benefícios, e não é por causa da carne, é por causa da cetose, entendeu? A carne em si não tem nenhum benefício demonstrado para a microbiota intestinal. Nenhum, zero. A mesma quantidade que tem de fibra, ela tem de benefício, zero para a microbiota intestinal. Sim. Do que se sabe hoje. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, você vai comendo carne, vai até melhorando alguns parâmetros. No futuro, isso vai dar ruim. E não precisa, acho que isso é um futuro muito longe, não, né? Não demora, dá ruim. E outra coisa, às vezes, não é uma dieta, às vezes não, é uma dieta de difícil sustentabilidade, né? De aguentar essa dieta por muito tempo. Na maior parte dos estudos, que até demonstraram efeitos benéficos dessa cetose, durou o quê? 3, 6 meses. Mas é da cetose, tá? Não é da carne, você tá entendendo? Sim. Explica um pouquinho melhor essa cetose. O que é? Cetose é a falta de carboidratos. Ou seja, para que você coloque glicemia, glicose dentro do sangue, ele começa a tirar dos depósitos de gordura que estão em outros lugares, do fígado, né, principalmente, a musculatura, e aí a pessoa emagrece. Claro. Entendeu? Claro. Emagrece. Isso pode acontecer. Então, ela pode fazer curtos processos de cetose, se ela quiser, sem precisar aderir a uma dieta carnívora. Ela pode fazer, por exemplo, se ela quiser fazer cetose, e realmente a cetose, hoje em dia, é demonstrado ser benéfico, por isso que se fala muito em jejum, pode fazer cetose simplesmente fazendo um jejum, ficar sem comer 10, 12 horas todo dia. Existem várias maneiras, mas não é nem sobre isso o que a gente ia falar hoje, mas pode fazer cetose sem usar a dieta cetogênica ou carnívora, que é realmente cetogênica mesmo, porque não vai carboidrato quase nenhum, entendeu? Muito pouco. E nós precisamos, é o combustível da nossa vida. Inclusive para adquirir músculo. Até para isso, entendeu? Que falam, entendeu? Assim, até para isso. A microbiota intestinal é importante até para isso, entendeu? E vamos lembrar, existe proteína no reino vegetal, tá? Muita proteína. Em vários alimentos do reino vegetal. É só se alimentar corretamente. Para isso, eu aqui não vou no podcast dizer, a pessoa tem que ir no profissional de saúde.
no nutricionista, no profissional de saúde que sabe o que está falando, para fazer uma dieta balanceada, tá? Não adianta comer e virar vegano e comer o que achar que vem na telha. Não vai funcionar. Eu sempre faço questão de falar isso. Não adianta simplesmente sair, eu sou vegano, a minha dieta é saudável. Pode não ser. E na maioria das vezes não é. Aham, isso é muito claro, sim. Eu vou até mais longe. Tem vários trabalhos na literatura que mostram que se você não for um vegano que se alimenta adequadamente, se você for uma vegana que se alimenta mal, você está se alimentando tão mal quanto aquele que está comendo carne. E aí fazendo bem para o ambiente, está fazendo bem para os animais, mas não está fazendo bem a si próprio. Sim. Você tem que fazer bem a si próprio também, né? Com certeza. Agora, você trouxe a questão das proteínas, Marcelo. E a gente tem tem havido aí atualmente uma obsessão por proteínas. A proteína que a carne fornece compensa os danos que ela traz junto? De maneira nenhuma. Vou falar duas coisas muito importantes para ser ditas. Quando se chegou à quantidade, digamos assim, mínima diária de proteína a ser consumida, que é 0,8 gramas por quilo, tá? Ela já é 2 desvios padrões acima do que deveria ser, para ficar seguro. Então, e não é muita quantidade de proteína, para começar aí, tá? Segundo, hoje já tem estudos demonstrando que o excesso de proteínas, né, além da microbiota, a longo prazo faz mal à saúde. Então, é importante olhar também para os desejos do paciente. O paciente, ele quer ficar forte, ele pode ficar dessa maneira, se alimentando com uma dieta vegana, mas ele precisa consultar um especialista que use os alimentos que tenham mais proteína por 100 gramas para ele poder, digamos assim, ter a musculatura ou até mesmo usar suplementos. Qualquer nutricionista vai saber fazer isso de maneira adequada. A sua pergunta, a resposta é clara. Não compensa. Até porque, se comer carne demais, muito acima, você está propenso a ter muitas doenças. Ou seja, você pode ser aquela pessoa sarada, fortona, cheia de músculo e está correndo risco de vida e inflamada. Sim. Já vi muito no meu consultório. A microbiota é horrorosa. Então, assim, muito cuidado com isso. Sim. E você tocou num ponto da questão da quantidade de proteína, e essa até era uma próxima pergunta que eu ia te fazer, porque hoje tem sido propagado por aí uma quantidade de proteína que, penso eu, e aí você me confirma, está muito acima do que de fato a gente realmente precisa, né? O ser humano realmente precisa para adquirir, mesmo quem precisa, quem quer ganhar músculo, fortalecimento muscular, ganho de massa. Mesmo assim, eu acredito que o que as pessoas estão propagando por aí como quantidade de proteína necessária está muito além. E tem também ver quem é o paciente, quem é o cliente. Por exemplo, um atleta. Um atleta talvez precise ter mais proteína, mais musculatura no corpo, né? Talvez precise consumir um pouco mais. Mas esse valor que eu te dei, de 0,8 gramas, é o valor recomendado. Talvez você qualquer pessoa, o mínimo. Não, é o valor recomendado. Recomendado. Não é muito. E quanto seria para um atleta, por curiosidade? Para o atleta, há uma certa dúvida na literatura, mas os atletas costumam ir a 1,3, 1,6 gramas, que também não é muito. Mas tem gente indo a 2,6, e é uma quantidade absurda, que no futuro isso vai gerar problemas para a pessoa. Hoje em dia, além de se falar em jejum intermitente, tem muito trabalho falando sobre restrição proteica. Ouviu? Isso você não vai ver muita gente falar. O contrário do que você está escutando. Olha! Proteica. Isso é novo. É novo. Estou ouvindo pela primeira vez. Estou ouvindo pela primeira vez, mas tem na literatura. Restrição proteica para proteger as pessoas no futuro, principalmente do aparecimento do câncer. Então, assim, não estou inventando nada, está lá na literatura. Renderia uma conversa só sobre isso, Marcelo. Deveria, mas veja bem, já existem muitos trabalhos falando sobre isso. Não é um assunto antigão. Então, e também você tem que lembrar que nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade muito vaidosa, né? Que é uma sociedade que preza muito pela aparência física. Então, assim, você não pode lutar contra isso. Assim, não existe isso. Se uma pessoa quer ser forte, ela vai ser forte, né? Seja numa dieta com carne, seja numa dieta vegana, entendeu? Ela não necessitaria ser forte daquela maneira, consumir aquela quantidade de proteína que ela consome para ficar forte. Mas
não é isso que está sendo propagado por aí. Não é o que é propagado. Não. Propagado por aí que tem que comer proteína. Isso é um mito, é muito mais um mito do que uma realidade, tá? Café da manhã, almoço e janta, né? Todas as refeições, pré-treino, pós-treino. Não há necessidade. Nós temos muitos atletas, inclusive, que se alimentam com proteína vegetal, né? Que não chegam nessas quantidades todas que muita gente consome. É verdade que o animal, por grama, geralmente tem mais quantidade de proteína do que o vegetal. Mas, por exemplo, a carne de soja tem bastante proteína. Bastante proteína. Só para dar um exemplo, tá? Existem milhões de outros, feijão e assim por diante. Tem bastante proteína. Você chega fácil numa dieta com maior quantidade de proteína para você, se precisar, né, ter musculatura, entendeu? Não tem problema. Qualquer nutricionista vai saber orientar sem problema. Sem problema. Sim. Você trouxe que a carne não tem nenhuma fibra e você também acabou de dizer que a proteína da carne não compensa o consumo da carne por conta dos danos que ela traz. Tem alguma coisa que a carne traga de positivo? Ela tem algum nutriente? Hoje em dia, eu vou ser claro, hoje em dia a resposta é não. Não. Fala melhor sobre isso, porque isso é muito importante, Marcelo. Não tem mesmo, entendeu? Não tem, realmente não tem. Não tem justificativa para consumir carne animal. Mesmo que... Vamos dar um exemplo hipotético, tá? Não vamos nem falar de crueldade animal. Vamos dar um exemplo hipotético. Crueldade no sentido do que é feito hoje. O cara está numa fazenda e está matando o animal para poder comer, se alimentar. Ou então voltar para os antepassados lá, que queriam comer. Um dia, quero comer. Vou matar isso aqui para comer, tá? Não tem nada ali de bom para tirar. No peixe ainda tem, por exemplo. Você consegue tirar, mas na carne não tem. Na carne, então, quando a gente está falando, é carne vermelha. Carne vermelha não tem nada. A processada ainda é pior. E as duas, a processada ainda cai pela OMS, no grupo de cancerígenos. Não é que nem o cigarro, óbvio, mas é cancerígeno. Ou seja, salame, prosciutto, presunto, linguiça, tudo isso é cancerígeno. Salsicha. Cancerígeno. E até a carne natural já está entrando nessa categoria. É óbvio que não é o mesmo risco do cigarro. É diferente. Proporcionalmente, do ponto de vista de probabilidade. Mas é do tipo cancerígeno. É processado. Entendeu? Então, eu pessoalmente não vejo motivo nenhum, a não ser pelo aquilo que a gente falou lá no início. Paladar. É por isso que eu fico desesperançoso. Eu sou desesperançoso que haja mudança. Sabe por quê? Porque a pessoa vai querer comer aquilo que gosta, de achar gostoso, né? E não está muito preocupada. Realmente a pessoa vai lá, faz uma carne, coloca um sal, um pouquinho, pum, come. Que gostoso. E as papilas gustativas vão achar que é gostoso, que nem os nossos antepassados. Eu acabei de falar. Os antepassados preferiam comer os animais do que preferiam comer, por exemplo, o inhame ou a mandioca. Mas hoje, com a culinária do jeito que a gente está, a gente pode fazer os vegetais ficarem saborosos, tá certo? A gente pode colocar temperos, a gente pode fazer os vegetais. Não precisa ficar aquela monotonia que era para os antepassados. Então tem essa vantagem. A gente pode colocar muitos molhos e temperar. Para isso existem chefs veganos no mundo inteiro, entendeu? Que vão fazer com que o seu alimento natural da terra fique gostoso. Agora, o que não pode na dieta vegana é entrar muito processado. Aí complica. É isso que eu acabei de falar. Não adianta nada. Não é que não possa, mas não deveria. Comer o mais natural possível, o mais diversificado possível, o mais cores. O prato tem que ser uma obra de arte. Você olha para o prato, você come o prato com os olhos. Ele não é monótono, ele é cheio. Aí você está comendo, além de comer fibras, você come sistemicamente muita coisa que faz bem para o seu corpo. Polifenóis, amido resistente, muitas coisas que fazem bem para o seu corpo. Para o corpo, sanguíneo, na hora que ele é absorvido, e também para a microbiota intestinal, entendeu? Sim. Essa questão das cores já é algo que a nutrição já traz há muito tempo, né? Há muitas décadas. O prato, quanto mais colorido ele for, mais ele tende a ser saudável. Não vale cor de jujuba, não. É o roxo. Mas não vale cor de jujuba, não, tá?
Não vale cor de jujuba, não. Sim, sim. Cor de chiclete. Eu tô fazendo uma brincadeira. Não, mas foi ótimo, né? Que bom que você pontuou. Enfim, não duvido nada. A gente vê tanta loucura por aí que alguém pega essa fala e faça algo assim, né? E é isso, é a beterraba, é a cenoura, é a couve, enfim. Ou seja, a receita para a promoção da saúde, ela é muito clara na ciência. Coma comida de verdade. Foque nas plantas. Principalmente. Aquilo que a terra dá. Principalmente. Se você focar nas plantas. Agora, uma pessoa que quiser comer um pouquinho de carne, não é que vai ser o bicho de 7 cabeças. Mas se você focar nas plantas, você está trocando um alimento com fibra por um alimento sem fibra, a hora que você escolher uma carne. Se você quiser comer carne, então coma pouco. Não todo dia, 3 vezes ao dia, entendeu? Porque coma pouco, pelo menos. Muito se fala na literatura hoje da dieta do Mediterrâneo. Você vai ver um monte de trabalho sobre ela. A dieta do Mediterrâneo, ela é boa porque ela leva pouca carne. Ela foca principalmente no peixe, né? Pouco também, e nos derivados, principalmente assim, no iogurte, por aí. E não muito também, hein? Não muito também. Então, e a dieta do Mediterrâneo está relacionada às zonas azuis, que está relacionada à longevidade. Mas o mais importante não é nem... Eu só adoro falar de longevidade, mas o mais importante não é viver mais. Porque muita gente hoje no mundo vive muito, mesmo com a medicina. Nós vivemos muito hoje com essa medicina que foi apresentada para a gente. É a qualidade da sua vida quando chega aos 70, 80 anos. Como é que você vai estar nessa? Morrer, por exemplo, a gente pode morrer qualquer hora. Pode acontecer um acidente. Agora, e a sua qualidade de vida? Quando você chegar aos 70, 80 ou até os 90, você não quer ter uma multitude de doenças e uma multitude de medicações para tomar. Porque se você tiver realmente com câncer, fica mais difícil para reverter esse problema. Tem a medicação. Não é impossível, mas fica difícil. Muito difícil. Você vai ter que recorrer à medicação. Vai ter jeito, entendeu? Sim. Esse tipo de recado tem que ser passado para as pessoas, que é possível chegar nessa idade saudável, com esses princípios, mesmo tendo predisposição genética. Ou seja, nós não somos reféns dela. É bom que saibamos o que temos, mas nós não precisamos ser reféns dela, entendeu? Sim, perfeito, perfeito. Nós falamos bastante sobre os danos que o consumo de carne animal traz para a saúde humana. E aí, então, agora, e a gente já está entrando nisso, que era a próxima pergunta, uma vida sem consumo de carne animal é possível? Quais são as alternativas hoje que a gente tem para quem quer reduzir ou até mesmo eliminar a carne animal? Hoje é até mais fácil, né? Sim. Por exemplo, em 2017, aqui no Brasil, por exemplo, já era mais difícil. Hoje, com esse movimento de você evitar animais e derivados, é um movimento que vem crescendo, muito em função da saúde dos animais, da saúde do planeta, e muitas dessas pessoas que optam por ser vegano, né, ou vegana, às vezes não pensam na saúde própria, que eu falei para você, que acaba tendo o que se chama de junk vegan, né? Mas as opções estão aí, elas existem, entendeu? Hoje tem muito mais opções, existem opções de restaurantes veganos com comidas de boa qualidade, chefes veganos, você pode fazer em casa, muita gente sabe cozinhar, isso vem crescendo de forma exponencial. E eu acho que essa questão de como começar, que você perguntou, é variado, tá? É variado. Depende muito da pessoa. Eu vou falar de uma maneira geral, tá? De maneira geral, é mais fácil e aos poucos, de maneira geral. Porque isso, eu acabei de falar da microbiota, tá certo? Uhum. Ela acaba sendo muito sensível a essa mudança. Quando você começa a ingerir muita fibra alimentar, a microbiota, começou a chegar a fibra alimentar aqui para mim. Beleza. Ela começa a reagir e a pessoa vai notar certas diferença nos hábitos intestinais. O que está acontecendo comigo? Entendeu? Mas pode até ficar com medo. Então, começar devagar. Agora, tem certas pessoas que querem ser desafiadas, entendeu? Tem certas pessoas que são assim. Mas aí é individual. No consultório a gente vê, entendeu? Como é que é. Mas, de uma maneira geral, a recomendação é sempre começar aos pouquinhos. Ir cortando corta isso. Sempre se fala, hoje é a segunda-feira sem carne, entendeu? Porque no prato do brasileiro hoje, tem animal e derivado de manhã ao meio-dia e à noite, tá certo? Começar amanhã sem. Eu acho que a primeira coisa que deveria começar não era nem cortar a carne, é cortar os processados e ultraprocessados. Esses são os primeiros. E para ajudar ainda mais, Marcelo, porque
às vezes não é claro para muitas pessoas. Quando você fala ultraprocessado, industrializado, exatamente ao que você está se referindo? Aos alimentos ensacados, né? Aqueles biscoitos que vêm, que são maravilhosos, você bota na boca, é uma coisa gostosa, todo mundo acha gostoso. Ele é feito pela indústria para agradar essa papila, né? Que aquele cara lá atrás que gostava, mas não é um alimento nutritivo. E só faz mal para a saúde. Então, é cortar os biscoitos, é aquela ala do supermercado que vende biscoito, coisas fritas, tudo isso daí, enlatados, todas essas coisas de uma maneira geral. De uma maneira geral, tudo isso que é processado, há exceções sempre. Eu estou tentando ser o mais genérico possível. Não costuma ser bom. Focar na parte do supermercado que é mais natural, onde tem os verdes folhosos, onde tem os legumes, onde tem os tubérculos, né? Onde tem as frutas, onde tem os temperos, onde tem isso, onde tem essas coisas. Só que isso pode ser feito de maneira gradual, que geralmente costuma ser mais tolerado de maneira gradual. Primeiro, dos ultraprocessados, aí depois começa carne, frango e assim por diante. Retirando gradualmente. Tenta chegar primeiro no vegetarianismo, que aí toma o leite, papapá, e assim por diante, ovo, e depois vai tentando ir diminuindo progressivamente. Essa é a maneira mais fácil. Tá? E muitas pessoas, você vai ver, relatam essa experiência. Eu era isso, aí eu cortei isso, aí eu cortei isso, aí eu cortei isso. Essa é uma maneira mais gradual e mais fácil de fazer, geralmente. Existem exceções, mas geralmente. Sim. E o que a pessoa inclui? O que ela pode colocar em substituição à carne? Por exemplo, para a famosa proteína. Então, por exemplo, ela pode colocar no prato dela, por exemplo, a proteína de soja, ela pode colocar feijão todo dia, lentilha, grão de bico, tudo isso tem bastante proteína, tá? Batata doce tem proteína. Quase todos os vegetais têm proteína, mas tem muitos que têm mais que outros. Eu dei alguns exemplos com mais proteína. Essa carne de soja, que vem proteína de soja, tem bastante, tem até bastante proteína, né? No feijão tem proteína, na lentilha tem proteína, no grão de bico tem proteína, na cevada tem proteína, e assim por diante. Tem proteína em várias frutas também, entendeu? Então, todo reino vegetal tem proteína. E se comer esse prato variado aí que eu falei, não vai precisar botar nenhum tipo de animal e derivado no prato, você tem todas as quantidades. Às vezes você até comendo demais, né, passa a quantidade recomendada de proteína que você precisa. Agora, se comer errado, se for vegano e comer errado, começa a perigar, né? Porque você tem que olhar também para essas questões que é uma realidade, né? Você tem que olhar, por exemplo, para a vitamina B12. Você sabe disso, cara. Tem que olhar para a vitamina B12. Você tem que ficar em acompanhamento, porque a vitamina B12, ela só existe no animal. Ela não é produzida necessariamente por ele. Ele ingere ela no solo, ela é produzida no solo, as bactérias no solo, vai para a microbiota, lá para o rumen dele, e acaba fazendo, você consome dos animais, vitamina B12. Então, como a gente não come terra, nem solo, nem vai botar a boca lá, a gente tem que suplementar, né? A vitamina B12, que é uma das coisas que tem que suplementar, infelizmente. Tá? Ou vem pela ração do animal, né? Muita ração que dão para os animais, elas já estão... Você está falando do animal que está sendo produzido hoje, da maneira como é. Então, tem muita gente que acha, eu vou comer B12. O animal fabrica B12 dessa maneira. Ele come uma bactéria que produz uma substância e se torna B12 dentro dele. Você come. E nos meios produtores, eles fazem a mesma coisa. Tá? Sim. E aí a pessoa, no fim das contas, essa que está adquirindo a B12, que vem por meio da ração que o animal comeu, no fim ela está suplementando a B12 de uma forma muito... Vários alimentos hoje que são orientados para... Às vezes eles fortificam com B12. Por exemplo, um leite vegano de aveia, por exemplo, só para dar um exemplo. É um produto industrializado? É um produto que não deveria ser a base da sua dieta? Também é verdade. Mas pelo menos tem uma quantidade, às vezes colocam B12. No Brasil, menos. Lá nos Estados Unidos costuma ter alimentos fortificados, às vezes alguns cereais fortificados com vitamina B12, que nem suplementar às vezes é necessário. Mas geralmente precisa suplementar. Geralmente precisa. Sim. Mas para isso, eu não vou aqui falar o que tem que ser feito. Tem que ir no profissional de saúde, né? De preferência, eu vou dizer, nutricionista, né? Tem que, de preferência, um nutricionista que saiba sobre vegetarianismo e veganismo, né? Vai saber o que tem que ser dado, o que tem que ser feito, de preferência. No meu caso, é muito mais uma consulta de estilo de vida, eu trabalho com muitas nutricionistas e nutricionistas, trabalho com o pessoal da educação física,
Trabalho muito com microbiota eu mesmo, por interesse próprio, eu já faço isso há muitos anos, eu faço ciência com isso. Então, eu olho, às vezes, para os pacientes, não é um exame que, hoje em dia, traz tantas informações, mas ele é útil para dizer, para mostrar para o paciente, por exemplo, que apesar dele achar que está bem, ele não está tão bem assim. Ah, Olha lá para dentro dele, lá já não está tão bem como você acha, entendeu? Isso pode dar problema no futuro. sim, sim, com certeza, com certeza. E a gente já falou bem ao longo dessa conversa, mas eu vou te fazer essa pergunta porque eu acho que vale a gente colocar um pouco mais de luz sobre ela, colocar um pouco mais de foco. Quais os benefícios que uma alimentação sem qualquer produto de origem animal tem para a saúde humana? Eu basicamente já falei tudo antes, tá? Eu vou reforçar. Reforça. No reino vegetal é o único lugar que tem fibra alimentar. E os tais prebióticos que fazem bem para a flora intestinal, por exemplo, tá? Não existe outro lugar. Só no reino vegetal. E fique claro isso, tá? O polifenol das frutas, não sei o quê, dos vegetais, é um prebiótico que faz bem para a flora. O amido resistente também já é considerado um prebiótico que vem, por exemplo, na mandioca, na batata doce, na batata inglesa, que todo mundo fala que faz mal. Muito bom para a saúde da microbiota. E a fibra alimentar, que vem em vários alimentos, dos grãos, por exemplo, na linhaça, na semente de chia, semente de abóbora, em frutas como o abacate, no grão de bico, no feijão e assim por diante. Você está colocando fibra para dentro do seu corpo. Quanto mais fibra você colocar para dentro do seu corpo, melhor você está fazendo para essa microbiota de trilhões de micro-organismos que você tem no seu intestino distal. Ela não será... Esse carboidrato é um carboidrato mais complexo, não é esse carboidrato simples, refinado, né? Sim. Pizza, do pão, né? Daquela massa de pizza, né? Do pão, né? Isso em gordura saturada. Esses não tem, né? Pão, pizza tem só com queijo. Do quê? Mas a massa em si, ela tem farinha, né? E a farinha Sim. é refinada. Então, ela não é um alimento que tenha fibra alimentar. Não faz tão bem. Vamos dizer assim, separar. Então, você muito ouve o pessoal falando, você come muito carboidrato. Que carboidrato você está falando? A pessoa se refere a carboidrato como sendo uma coisa do mal. Mas não é. Esse carboidrato refinado, realmente, ou um carboidrato frito, uma batata frita, realmente não tá bom. Mas se você comer um inhame, uma mandioca que você temperou, que você colocou para cozinhar, que você temperou, aí você tem um carboidrato que está fazendo bem, tem muita fibra, que tem muito prebiótico, tem amido resistente, está fazendo bem para a sua microbiota intestinal e está promovendo a sua saúde. Hoje, toda a chave está na microbiota intestinal. Não é toda. Tá? Eu foquei muito nisso porque é a minha área de estudo. Sim. Não é toda, eu estudo muito isso. Não é toda, mas é uma área muito importante. O polifenol, né, por exemplo, que tem muito no reino vegetal, os antioxidantes, eles têm efeitos diretos, sem passar pela microbiota, na sua vasculatura e assim por diante. Tem efeitos diretos. Mas eles hoje também já são considerados prebióticos. Ou seja, eles também atuam lá nos micro-organismos. Isso é descoberta recente. Então, além dos efeitos dessas cores diretamente nos vasos, principalmente os vasos ficam doentes nas pessoas que têm doença, né? Hipertensão, assim por diante, disfunção erétil e assim por diante, e etc., atuam diretamente ali, também atuam na microbiota intestinal, entendeu? Então, assim, não tem... Essa é a grande vantagem real de você se alimentar só com esse tipo. Precisa fazer isso? Não, você poderia até inserir, mas é muito mais porque você teria aquele paladar. Aquela memória afetiva. Quer fazer isso porque você quer e pronto. Aquela vontade daquele... eu quero e pronto. Isso. Eu quero e pronto, entendeu? Eu quero e vou fazer. O resto, não estou preocupado. Mas você não precisa. Você fica muito bem, e muito bem mesmo, de uma maneira geral, se a sua dieta for completamente vegana e bem planejada. Usar essa palavra é importante, porque não adianta acordar e comer esses produtos industrializados que tem por aí. É melhor do que os outros, mas você vai comer hambúrguer do futuro só o dia inteiro? Não. Coca-Cola, tudo isso é vegano. Sim. Você não está fazendo bem para o seu corpo. Você está fazendo um bem para o planeta e um bem para os animais. Mas para o seu corpo, você não está fazendo bem. E se a gente for pensar, né, Marcelo, é uma conta até meio burra, assim, né? Porque é um prazer tão curto, ele é tão fugaz. As pessoas não têm argumentação. É isso e pronto. Para certas pessoas, não tem argumentação.
quer ter o prazer e pronto, entendeu? E pronto, acabou. Agora, uma coisa é você pegar um cara lá atrás, desses Hasda, que não tinha a menor ideia disso. Hoje, Claro, com essa informação que está aí, toda difundida, com isso que eu estou não falando, tem justificativa. para a pessoa simplesmente se inundar de coisas que faz mal para ela. Eu acho que aí está explicado a raiz e o mal que existe na humanidade. É não tentar olhar para si próprio, né? É ficar nessa vida isolada. E aí a comida acaba virando uma maneira, você que é psicóloga, vira uma maneira, né, de não se sentir sozinho. Por exemplo, a comida vira isso. Eu estou bem, estou ótimo, olha que delícia, que gostoso. Sim. Eu não estou sozinho. Sim. Então, e, por exemplo, só para dar esse exemplo, entendeu? Marcelo, e por que você aderiu a esse modo de viver sem qualquer produto de origem animal? A minha explicação, eu era cientista desse instituto que você viu aí, né? Do National Institutes of Health, que é o maior instituto de ciência dos Estados Unidos. Eu fazia trabalho com inteligência artificial em medicina, tá? E eu sempre achei que as dietas, não interessa, sempre era para eu focar em diminuir as calorias. Só isso que era importante. Eu nunca tive esse problema de obesidade. Sempre fiz muito exercício, sempre me alimentei nesse sentido. Sempre eu me alimentava com derivados animais e tudo. Até o dia que a minha filha decidiu virar vegana. Ela decidiu e veio conversar comigo. Quantos anos ela tem? Ela tinha, eu acho que 14 ou 15 anos, eu já não lembro mais a idade, talvez mais, 16 anos. E havia uma preocupação da minha ex-mulher na época, e até geral, de que isso pudesse não fosse bom para ela. Ela resolveu adotar esse estilo, virar vegana, em função dos animais e da saúde do planeta. E aí veio conversar comigo. Mas ela já tinha visto todos os vídeos no YouTube, entendeu? Mas ela veio falar comigo. E aí eu fui, eu vou dar uma investigada. Foi aí que eu também, apesar de saber que caloria era importante, mas eu também comecei a olhar com calma para isso. E com calma eu fui fazendo também essa transição. Eu não fiz de uma hora para outra também a transição. Eu fiz da maneira que eu falei antes aqui na entrevista. Com calma, eu fui cortando as coisas. Eu comia bastante carne, né? Sempre comi frutas, sempre comi tudo, sempre comi legumes, sempre comi saladas, mas comia carne também, todo dia. Que curioso, não foi nem pela medicina. Inclusive, é responsável hoje, de verdade, para até ter mudado um pouco a minha carreira e voltar a exercer medicina novamente. Porque eu só fazia ciência. Lá nos Estados Unidos, eu não exercia. Então, hoje eu exerço a medicina do estilo de vida, até porque uma das prerrogativas dela, e talvez uma das principais pilares, é a alimentação. E a alimentação qual é? Whole Food Plant-Based Diet, que aqui é chamada de vegetariana estrita ou a vegana, só que ela é natural, tá? Natural. Dá ênfase, whole food, plant-based. Essa é a alimentação. Eu vou no congresso agora apresentar, no final do mês, vou falar sobre inteligência artificial e ganho até um dinheiro desse NIH, que é o maior centro de pesquisa do mundo, onde eu trabalhei como cientista, para fazer pesquisa de inteligência artificial e a explicação dos mecanismos pelos quais esse alimento e esse estilo de vida faz bem para a saúde. Essa é a minha pesquisa. Hoje você está relacionando essa parte da inteligência artificial com esse estilo de vida, exatamente. Hoje eu estou fazendo. Naquela época eu não fazia isso. Eu já tive até instituto grande lá, que me fazia para procurar trabalhos, porque a sibutramina era boa para emagrecer. O que o remédio era? E eu fazia isso. Minava a literatura para achar. Hoje eu já não faço mais isso. Eu faço isso, eu já não faço mais isso. Quando você fala da pesquisa, você está falando de um lugar de quem sabe, de quem viveu. A minha pesquisa é com informática. E hoje está em voga aí o ChatGPT. A minha pesquisa de inteligência artificial é olhar para a literatura médica, para os periódicos médicos, para toda a base de conhecimentos que existe sobre saúde no mundo, que era sediada exatamente onde eu trabalhava, na biblioteca, você leu aí, Biblioteca Nacional de Medicina. Eu trabalhava na ala de informática, onde todos os profissionais de saúde procuram a informação sobre saúde. Todos os trabalhos científicos estão ali guardados. No passado, ele não era nem fácil de achar. Hoje, ele está na internet de graça para todo mundo. O negócio é saber separar o joio do trigo. Sim. E por isso também que a gente está aqui, para ajudar justamente as pessoas a trabalharem, exercitarem esse raciocínio de separar o joio do trigo, porque isso não é uma tarefa fácil. Eu tenho estabelecido isso como missão para mim, uma missão que eu gosto, que eu passei por ela, eu acho que o médico em si tem que passar por essa transformação, eu passei por ela, para poder entender e aí sim transmitir.
É isso que Nossa, é isso que a medicina do estilo de vida, como área de atuação em todas as especialidades médicas, tenta fazer. Faz com que o médico passe por essa transformação. Primeiro, se você vai no consultório médico, você vai ver. Ah, não fuma, mas o médico fuma. Ah, não come gordura saturada, mas vai lá e come. Aí você vai no hospital, aí você chega no hospital, comida é ruim, gordura saturada. Então isso está mudando. Então é um processo. É isso. E tem quanto tempo que você fez essa transição? Eu comecei em 2017, a transição. Comecei a transição em 2017. Diria que terminei completamente, foi indo com calma, em 2019, no meio de 2019. Comecei em 17, mas eu ainda mantive o peixe, eu lembro, por um tempo, e aí terminei em 2019. Aí sim, de lá para cá, eu mantive. Que legal, Marcelo, que bacana. Tem alguma pergunta que você gostaria de responder que eu não fiz? Não, eu queria somente falar essa mensagem positiva para as pessoas, entendeu? De entender a importância de promover a saúde e de não ficar tratando doença, de olhar para as reais causas que estão te causando ficar doente e de tentar chegar na velhice. Eu vou tentar, né? Se vou conseguir, tomara que eu consiga chegar na minha velhice tomando a menor quantidade de medicações, porque se chega, um dos problemas da velhice é chegar com polifarmácia. 6, 7 medicações, um para cada doença que você tem. Eu gostaria de chegar lá com o mínimo possível. Para isso, eu tento promover a minha saúde e tento fazer isso com meus pacientes. Perfeito, Marcelo. Puxa, que prazer conversar com você, que prazer te conhecer. Que bacana, que bacana. Agradeço muito você ter aceito o convite de estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. O teu contato, isso é uma coisa que faltou. O seu contato para o pessoal, se as pessoas quiserem te procurar. Você tem mais fácil olhar no meu Instagram. Eu tenho um Instagram, olhar no meu Instagram, que é @. Você quer que eu escreva para você e mande? Eu falo aqui mesmo. Pode falar, porque eu coloco depois na legenda, eu coloco, mas aí você pode só mencionar a galera que já procura no... Melhor é falar comigo no Instagram, pode me mandar direct. É @dr, né, de doutor, Marcelo, então @dr, Marcelo e meu sobrenome, FISZMAN. Ok. É isso. E hoje você está atendendo na clínica e atende pessoas que querem fazer transição, atende vegetarianos, atende veganos. Atendo qualquer paciente, mesmo que o paciente queira até tomar medicação. Se ele decidir que ele quer tomar medicação, lembrando, o meu papel não é decidir a vida de ninguém, tá? O meu papel é informar isso que eu informei aqui para você. A decisão sempre é uma decisão do paciente, tá? É dele, não é minha. Meu papel, inclusive jurídico, é informar o que eu acho e tento ajudá-lo a mudar o estilo. Mas se ele não quiser, ele não vai mudar. Não vai. Sim. É uma realidade. Eu trabalho em parceria com o paciente e outros profissionais de saúde para mudar o estilo de vida e muitos conseguem. Conseguem perceber os benefícios. Ótimo. Bom, um grande prazer ter te conhecido. Espero que tenha ajudado alguma coisa, tenha ajudado a informar as pessoas, né, sobre esse tipo de... que as informações são muito difíceis de serem passadas. Né? Sim. Então é isso. E estou aberto para futuras vezes, se você quiser, tá bom? Parabéns, hein? Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada.